Merianhu, capítulo 8, trata do leproso purificado. Eu sei que o Espírito de Yahushua tem uma grande lição para mim e para todos nós nesta oportunidade. Quando Yahushua, quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Morriu, rei, majestade, mestre, salvador, porque aqui nós transliteramos para Morriul, rei, mas pode ser que o leproso tenha usado outro vocábulo e não consta aqui, e nós só iríamos aprender mesmo pela revelação do Espírito da Verdade, ou chamando pelo próprio nome, Yahushua, se quiseres, podes purificar-me. Mesmo alcance a compreensão, a fé que aquele homem possuía. Se quiseres, podes purificar-me. É uma das mais perfeitas orações que eu já vi em toda a minha vida. Sem nenhum acréscimo. Quando ele disse: se quiseres, podes purificar-me. Yahushua estendeu a mão, tocou no leproso, o que homem algum na face da terra ousaria fazer, não é mesmo? E disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Não precisou fazer uma corrente de 7 dias, nem de 12, nem de 20, porque Levítico 13 e 14 trata do assunto relacionado ao leproso, ou tratava do assunto relacionado ao leproso após ser purificado, principalmente no capítulo 14. Mas quando Yahushua veio, rompeu-se todas essas barreiras e dificuldades. Ele agora está realizando os mesmos feitos que ele fez, os mesmos milagres, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho inclusive testemunho de pessoas que receberam inúmeros milagres, e dentre eles um parente nosso por criação, de parentesco, de vínculo, de criação da parte da minha esposa, foi totalmente curado. Milagre como esse, semelhante a esse aqui do leproso que foi purificado. E hoje é uma pessoa saudável. Em seguida, o nosso Salvador amado disse-lhe então Yahushua: olha, não conte isso a ninguém, mas vais, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Yahushua ordenou para lhe servir de testemunho. Justamente o que estava relacionado a Levítico 13 e 14, que alguns oportunistas tentam usar como método de corrente. Eu não consigo às vezes ficar sem fazer essas considerações, essas observações. Me convidaram para ir a uma determinada congregação, levar-lhes a palavra, e lá chegando o dirigente voltou-se para mim e disse: olha, nós estamos no 4º elo da campanha, tá? Falei: tá, deixa comigo. E quando eu comecei a pregar, imediatamente o Espírito de Yahushua me deu a liberdade para lhes dizer o seguinte: olha, vocês não precisam viver acorrentados. Yahushua não veio criar elos, regras, ele veio libertar completamente o homem e trazer a cura imediatamente. O dirigente lá, o cidadão lá, me olhou com... Nunca mais me convidou, não sei porquê. Bom, vamos ao assunto, à continuidade do assunto. Lá em Kozokiú, também, capítulo 47, nós temos uma lição muito preciosa.
Aliás, não é 47, é 37. 37. 47, eu sou apaixonado com essa passagem aqui, os 4 estágios aqui do poder, da manifestação do Espírito, a água até os artelhos, joelhos, lombos e finalmente um rio que não se podia atravessar a val a pé. Mas 37 tem uma passagem em que Kozokiu, adulterado para Ezequiel, quando ele é questionado pelo Altíssimo, quando Yahu lhe pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Veja a resposta que Kozokiu, Ezequiel, adulterado para Ezequiel. Yahu rim hul, tu sabes. Yahu, tu sabes. Já parou para pensar na profundidade dessa declaração? Tu sabes. Tu podes todas as coisas. Se depender de mim, isso aí muito mais vai acontecer. Lá em Al-Hanan, capítulo 14, Yahushua disse que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez, versículo 12. E outras maiores fará, porque ele foi para junto do Pai. E pelo seu Espírito habita em nós e quer realizar obras maiores. Ressurreição de morto, né? Salvação principalmente, que é a maior dádiva que o homem pode receber. Libertação, curas, milagres, tudo que você puder imaginar para suprir todas as nossas carências espirituais e nos permitir que cantemos até em tom de louvor. 1 Al-Hanan, capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. Mas eu fico pensando na declaração desse leproso, que inclusive estou aqui já fazendo algumas ligações para falar com uma determinada pessoa e vou orar por ela, que está numa situação bem complicada, estado de saúde, justamente me baseando nesse princípio aqui. Nesse princípio. Se quiseres, podes purificar-me. Às vezes nós temos fé, entusiasmo, fervor, gritamos e esperneamos e até usamos algumas expressões um pouco irreverentes, mas procurando conquistar uma determinada bênção e ela não chega. Após termos percorrido mesmo em obediência, um percurso de obediência dentro da palavra, mas ainda não conseguimos aquela bênção que tanto nós precisamos. E é justamente nessa declaração do leproso que nós vamos aprender o segredo da felicidade eterna, o segredo para se obter tudo do Criador. Tudo. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Nunca se dirija ao Altíssimo tentando lhe dar alguma ordem entre aspas, porque ninguém consegue reagir contra o Altíssimo sem as consequências. Mas nunca tente se aproximar dele exigindo, impondo condições. Primeiro, presta atenção, em primeiro lugar, ele já deu prova suficiente que quer nos abençoar. Então essa atitude irreverente, às vezes, precipitada, de cobrança,
por um milagre, por uma solução de determinado problema, não é cabível, porque ele já prometeu, ele tem prazer em abençoar. A Bíblia, as Escrituras afirmam que ele é rico em perdoar. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Primeiramente, você não deve estipular condições para ser atendido. Dessa maneira, se aproximar dele dizendo: se quiseres, podes tornar-me livre. Se quiseres, podes tornar-me livre. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração a seu favor. Mas antes eu vou falar novamente sobre um fato que me sucedeu e que eu fiquei estupefato ante a incredulidade do cidadão, que inclusive está aí no Facebook, usando até Yahushua e tal. Esse cidadão ligou aqui para casa, pediu meu telefone, queria conversar comigo. Eu não vou citar o nome por uma questão ética. E queria falar sobre as transliterações hebraicas. E para surpresa minha, quando nós começamos a conversar, o cara disse que milagre não existe mais não. Isso foi naquela época, quando Yahushua esteve aqui na Terra, que não acreditava, não cria nos dons espirituais. Mas uma incredulidade assim impressionante, e supostamente usando o nome Yahushua, que alguns falam Yahushua, que não é errado, mas não é a forma também clássica. Eu fiquei impressionado como é que essas pessoas conseguem arregimentar outros em torno de si, levando a pessoa para a qual eu disse que ia ligar. Mas vamos continuar aqui a gravação. Mas como é que essas pessoas conseguem arregimentar, reunir grupos com a mesma preferência de incredulidade? É uma coisa impressionante, né? Impressionante. Porque lá em Vrit 13:8 diz que Yahushua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, nem mudará. Eu quero fazer uma oração a seu favor, nesse momento, se você crê, se você aceita, porque milhares, milhões em todo o mundo creem, então não é por causa de uma determinada pessoa, um grupo, meia dúzia que não crê, que se diz ateu ou até, e você também vai deixar de receber a bênção ou o milagre, não é mesmo? Vamos orar nesse momento. Aonde você se está aí agora, é hora do milagre na sua vida, não de nós mesmos, mas a promessa escritural que nosso Salvador amado fez. Salvador querido, se tu quiseres, agora, neste momento, que as pessoas me assistem nos mais diversos lugares do mundo, tu tens o poder de salvar, curar, libertar, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, curar leprosos, realizar prodígios, sinais e prodígios, que aqueles que servem a Satanás, os mentirosos, pregadores mentirosos, não creem, mas a tua palavra promete. Eu creio que neste momento, segundo a tua vontade, se tu quiseres agora, milhares de pessoas estarão sendo curadas, libertadas, abençoadas, batizadas com teu Espírito, transformadas de uma maneira milagrosa, de tal maneira que irão testemunhar.
Eu faço essa oração, majestade, confiado na tua palavra e inspirado pelo teu Espírito, que me dá este desejo, porque tu realizas em nós tanto querer como efetuar segundo a tua vontade. Faço esta oração certo, convencido de que nada no mundo pode impedir o teu agir. Agindo Yahu, quem impedirá? Não sei a necessidade, a carência de cada pessoa que me acompanha neste momento do outro lado da tela. Mas uma coisa eu sei, se tu quiseres, assim como aquele leproso exclamou, podes tornar-me limpo se... Muito obrigado pela tua resposta, para a exaltação de ti mesmo. Aminão. Receba aí um milagre. Alguém perguntou, uma vez eu estava orando para um determinado pastor que estava até enfermo de cama. Eu comecei a orar, de repente eu parei, ele falou, alguém perguntou, mas você começou a orar e parou, de repente eu falei, já ouviu, para que eu vou continuar? Não é mesmo? Então tenho certeza que ele ouviu a oração a seu favor. Receba aí um milagre agora, em todas as áreas da sua vida. Quando eu falo de milagre, eu falo do milagre maior, que é a salvação, mas todos os sentidos que você puder imaginar. Porque Ele quer que a nossa alegria seja o quê? Completa. Não está lá em 1 Yahu Hanan, capítulo 1, versículo 4? Essas coisas eu escrevi. Ele não nos quer meio satisfeitos. O sacrifício que Ele fez é completo, definitivo, eficaz, sem carência de coisa alguma. Tá bom assim? Um abraço, até a próxima oportunidade.